Continuidade ao nosso assunto de história, nós estamos falando então sobre a importância do açúcar para a sociedade brasileira. Nós vemos que durante o período colonial, o açúcar ele foi a grande atividade econômica desenvolvida aqui no Brasil. Então nós podemos perceber que o açúcar ele representou a primeira grande riqueza agrícola do Brasil e que durante muito tempo ele foi a base da economia brasileira. A gente pode observar que para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, como também em outras atividades econômicas do Brasil, o índio ele não foi utilizado. Não como muitas pessoas acham, porque o índio ele era preguiçoso, jamais. A gente vai observar que o escravo ele foi substituído pelo negro aqui no Brasil, porque o índio ele fugia bastante, porque ele conhecia o território brasileiro, e a gente vê que também os escravos não é porque eles eram mais fortes, mas sim porque eles estavam mais adaptados a outras atividades econômicas do que os próprios índios que não tinham a preparação e não sabiam produzir vários produtos como os povos do continente africano. Então a gente vê que foram esses motivos que levaram o negro a substituir o povo indígena que vivia aqui no continente americano. A gente vai observar que para os negros virem aqui para o Brasil, a escravidão ela já era praticada na África. Porém, nós vamos observar que os portugueses, precisando de pessoas para trabalharem aqui no Brasil, começaram então a desenvolver um comércio que é chamado de tráfico negreiro. A gente vê que o Brasil, os portugueses levavam produtos, levavam bebidas feitas de cana e trocavam por escravos na África e traziam aqui para o Brasil. A gente vai observar então que como é que os negros eram trazidos aqui para o Brasil? Nós temos que entender que os portugueses trocavam por produtos os negros lá do continente africano. Lá, como eles eram divididos em tribos, os chefes das tribos eles vendiam os negros para os portugueses em troca de produtos que não existiam lá. A gente vai observar que quando os negros eram trazidos aqui para o Brasil, atravessando o Oceano Atlântico, a gente vê que eles vinham de navio. Óbvio, né? Que naquela época só existia o meio de transporte navio. Pelo menos a gente vê que no início desse desenvolvimento do tráfico negreiro, a gente vê que o meio de transporte era um navio único que existia. A gente vai observar que para que eles viessem para o Brasil, eles então chegavam aqui no Brasil e faziam a sua viagem pelo Oceano Atlântico em navios chamados de navio negreiros ou chamados de navio tumbeiros, porque muitas pessoas morriam durante essas viagens, principalmente os negros. Por isso que é chamado de tumbeiro. Lembra tumba, lembra cemitério e lembra morte. Então a gente vai observar que as embarcações que eles faziam essas viagens eram chamadas de navios negreiros ou então navios tumbeiros. A gente vai observar que eles também traziam, os negros traziam mercadorias do continente africano, homens e mulheres do continente africano para as colônias europeias do Novo Mundo e produtos também como o café e o açúcar, dentre outros produtos para o continente europeu. Nós vamos observar que a partir desse momento começou a se desenvolver o chamado tráfico negreiro, um dos negócios mais lucrativos do mundo da época, enviando cativos negros para sustentar a produção aqui no Brasil, que era chamado de plantation, principalmente a produção de um produto exclusivo, que era o açúcar. Depois tivemos o café, tivemos o ouro e também, como foi aqui no caso do Brasil, os negros foram utilizados principalmente nas produções de cana-de-açúcar, como também durante o ciclo do ouro. Então a gente vai observar aí uma imagem que ela mostra bem essa característica aí que nós vamos observar dos navios negreiros ou navios tumbeiros. Vejam aí que eles eram amontoados um sobre o outro, né? A gente vê que isso aí nós vamos estar na horizontal, né? A gente vê então que esse mapa ele está mostrando aí a imagem dos navios negreiros, como é que eles estavam organizados. E a gente vê que essas viagens elas não eram boas. Havia maus tratos. Nós vamos ver que eles eram colocados no porão. Nós vamos ver que a situação de vida era precária. Não havia ventilação, não havia alimentação. A água também era muito difícil. Não havia higiene adequada.
a alimentação era bastante restrita e recebiam pequenas porções de farinha e carne seca e um pouco de água, que era rara até mesmo entre a tripulação. Até porque a gente vê que a água, logo eles acabavam a diminuir a quantidade de água potável, água doce, né? A gente vai observar então que as condições do negro durante as viagens não eram uma situação boa. E quando eles chegavam aqui no Brasil e eram revendidos para outras pessoas, a gente vai observar que a situação podia até piorar. Nós vamos ver que durante as viagens, muitos negros eles costumavam cometer suicídio, porque eles entravam em depressão. Naquela época era chamado de banzo. A gente vê, por exemplo, que a situação do negro no Brasil não foi nada boa. Nós temos, por exemplo, aí o açoite, que eram tipos de torturas feitas por os negros. O açoite, que eram instrumentos feitos com tiras de couro para castigar. Havia o chicote, havia o garrote, havia o golpe de chicotada com açoite. E a gente vê que também havia a mordaça, que era um método empregado nas minas de ouro para impedir que os escravos engolissem o metal e assim pudessem roubar. Havia também as correntes e guilhões de fornalha, onde os escravos acusados de crime ou rebeliões eram castigados. Um imenso tacho era mantido aceso, à brasa, e ao redor, em um pequeno espaço, o escravo era colocado. A alta temperatura causava desidratação e desmaios. Muitas vezes, eles eram queimados vivos. Então, a gente vê que aí havia a fornalha, né? O local que ele era colocado e acabava muitas vezes sendo queimado. Também poderia ser acorrentado. Os troncos, né? Existiam dois tipos de castigo de tronco. No tronco, em pé e com as mãos para cima, e o outro com as mãos para baixo, né? Então a gente vê que era assim que ele recebia as chicotadas ou os chamados açoites. Nós temos também aqui, durante a colonização brasileira, nós vamos observar que a adoção do trabalho escravo acabou sendo um dos principais pilares da nossa sociedade. A princípio, esses estiveram no continente africano para ocuparem os vários postos de trabalho que eram gerados pela implantação da empresa açucarena. Com o passar do tempo, a complexidade da nossa sociedade e economia e organização social acabaram determinando a existência de diferentes tipos de escravos. A gente vê que no início da nossa colonização, no momento que os portugueses chegaram aqui e passaram a utilizar a mão de obra escrava, a gente vai observar que várias pessoas permitiam a escravidão. A própria Igreja Católica dizia, por exemplo, que o negro era apenas uma célula que respira, não tinha nenhuma função na sociedade, que ele era descendente do filho de Noé, chamado de Cã, que ele foi castigado por Noé por vê-lo sem roupa. Então a gente vê que a Igreja Católica também tinha claramente dizendo que o negro deveria ser escravo mesmo. Nós vamos ver que os portugueses diziam que os escravos deveriam ser explorados. E a gente vê que esse texto que está acima, ele está mostrando o quê? Ele está dizendo que no início os negros foram utilizados nas plantações de cana-de-açúcar. Com uma modernização e com o avanço da economia, passou a acontecer outros tipos de escravidão aqui. Nós vamos ter, por exemplo, os tipos de escravos que havia aqui no Brasil. Havia a ama de leite, uma mulher negra, né? Vocês estão vendo aí, por exemplo, que era uma mulher negra, escrava, que amamentava o filho dos patrões, do senhor de engenho. A mulher negra jovem está sentada no chão, é jovem, alta, corpulenta, braços fortes, pés graúdos, amamenta um bebê branco ao colo, enquanto olha para um nenê negro que está deitado ao lado. Tem um ar melancólico, triste, talvez resignado. A criança preta está atenta à mãe, como quem espera a sua vez de tomar o leite materno. Nós temos os escravos de Eito. O escravo de Eito eram escravos do campo, que trabalhavam na zona rural. Eles enfrentavam uma vida muito difícil. A gente vê que eles trabalhavam até 18 horas por dia, não bastando o desgaste físico também, que era o trabalho braçal. Os escravos viviam em senzalas, nas quais não havia condições de higiene, as condições eram precárias, sem contar com a alimentação, com a alimentação que não era adequada. Os escravos eles tinham uma expectativa de vida de 10 a 15 anos de serviço.
No momento que ele começasse a trabalhar, ele teria uma duração de 10 até 15 anos depois do momento que ele começasse a trabalhar. Vamos dizer que ele começou aos 12 anos de idade. No máximo, aos 27, 30 anos, ele poderia falecer. Dificilmente chegava aos 40 anos de idade a expectativa de vida de um escravo, devido ao sofrimento e às precárias situações de vida. Também temos os escravos domésticos. Escravos domésticos eram os que trabalhavam nas casas dos senhores de engenho e também de outros funcionários ricos aqui do Brasil. A alimentação, tendo uma alimentação mais elaborada, estes escravos tinham por função realizar, arrumar a casa, cuidar das crianças, organizar as refeições, realizar pequenos serviços. Em alguns casos, vemos que os escravos domésticos também acabavam sendo abusados sexualmente, estrupados e disponíveis ao seu proprietário. Lembrando que o escravo, ele é considerado o quê? Era considerado uma propriedade do seu senhor. Ele era um objeto. Então, ele não tinha nenhuma função na sociedade brasileira a não ser trabalhar. E, sim, existem muitos casos que existiam o quê? As negras, as escravas, eram, sim, muitas vezes estrupadas pelos portugueses e também pelos brasileiros ricos. Havia também o escravo de aluguel. Em algumas situações, vemos que alguns senhores de escravos não conseguiam explorar a força de trabalho de seus escravos em sua totalidade. Não raro, os senhores a transformavam em escravos de aluguel, que poderiam ser empregados em outras fazendas ou em minas. Usualmente, o escravo de aluguel, que ele alugava para outra pessoa, constituía uma importante fonte de renda para os proprietários que passavam por alguma dificuldade financeira ou que visavam a ampliação de suas divisas. Então, a gente vê que o senhor ele alugava o seu escravo para arrecadar mais dinheiro. Havia também o escravo de ganho. O escravo de ganho, a gente vê, esses escravos eles ofereciam prestações de serviços diversas, como transportes de cargas, barbearia, a lavagem de roupas ou a fabricação de remédios. Tomavam conta de pequenos comércios, vendiam alimentos, entre outros. Geralmente, esses escravos eles repassavam boa parte do lucro aos seus proprietários e ficavam com uma pequena renda, da qual poderiam alimentar melhor ou comprar a sua alforria. Então, a gente vê que o escravo ele trabalhava para ajudar, trabalhava e parte do seu lucro era dado ao seu senhor. Nós vamos ver aí, por exemplo, um dos piores tipos de escravos, que era chamado escravo tigreiro. Nós vamos ver que naquela época, a maioria das casas elas não tinham banheiro, água corrente ou algum tipo de instalação sanitária. Por isso, os moradores das antigas cidades faziam as necessidades em pinículos ou outros recipientes de metal ou porcelana. Esses objetos ficavam sobre as camas ou seja, abaixo, ou em armários até a manhã seguinte, quando eram esvaziados em grandes tonéis que comportavam todos os dejetos cocô dos moradores da casa. Os grandes tonéis, por sua vez, eram carregados nas costas por escravos, que os levavam até o mar ou algum rio e por lá o despejavam. A gente vê que o dejeto tinha alguns buracos nesses potes. E a gente vê que o dejeto ele vai soltando o quê? Soltava um líquido e o líquido escorria pelas costas dos escravos, que deixava algumas manchas brancas pelo corpo. A gente vê que essas manchas, muitas vezes, elas começaram então a marcar o corpo desses escravos. Por isso que ele está utilizando uma máscara para ver se não escorria na cabeça dele. Porém, pelo corpo, com certeza a gente vê que acabava então se espalhando e deixando algumas manchas brancas. Por isso que esse tipo de escravo, ele é chamado de escravo tigreiro. Ele era um tigre, porque ele tinha o quê? Manchas que eram provocadas então pelo líquido que era solto, pelos dejetos, pelo cocô das pessoas dos seus chefes. Então a gente vê que a escravidão foi algo terrível, foi algo que foi utilizado para substituir a mão de obra indígena, porque os indígenas fugiam e não sabiam produzir em grande quantidade, e os negros que viviam lá na África, eles já tinham mais habilidade em produzir em grande quantidade e também em outras atividades econômicas. E a gente vê que a escravidão aqui no Brasil, ela vai durar desde o período colonial, 1530, até o ano de
1888, quando a escravidão é abolida no Brasil com a chamada Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel.